Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje nós vamos dar continuidade à correção da prova ADE do 7º ano, que é uma avaliação diagnóstica de entrada, na segunda parte dela, porque eu já fiz para vocês, e está aí no canal para que vocês vejam, a primeira parte com a correção de 13 exercícios. Hoje nós vamos continuar a partir do 14º exercício. Então é uma aula especial feita para os alunos do 7º ano do ensino fundamental, para que eles tenham como saber o que eles fizeram na prova, qual é a forma correta de se pensar para cada exercício. Então vamos começar pelo exercício 14 que vocês têm aí na tela com vocês acompanhando. Heloísa fez um quadro que é uma redução de um quadro de um amigo, que tem o formato de um quadrado. Então já começamos a pensar aí no quadrado, né? O quadro desse amigo de Heloísa tem 48 centímetros de perímetro e a medida dos lados desse quadro é o dobro da medida do lado do quadro feito por Heloísa. Então podemos pensar aqui, já de imediato, que o dobro é multiplicar por 2, é aumentar alguma coisa em 2 vezes mais. Heloísa quer colocar uma moldura no seu quadro. Para isso, precisa saber o perímetro dele. Então, também precisamos lembrar de que perímetro de qualquer figura geométrica é a soma dos lados dessa figura. Então, esses eram 2 conceitinhos que vocês tinham que ter para poder resolver esse exercício. E a pergunta do problema é: qual é o perímetro em centímetros? Então, mantém-se a mesma unidade de medida, dada desde o início, do quadro que Heloísa fez. Então, nós temos aí na letra A, 24 centímetros, B, 46 centímetros, C, 48 centímetros e D, 96 centímetros. Então, para respondermos qualquer um desses itens, nós precisamos raciocinar em cima dos dados que o exercício deu. E vamos ver aqui, então. Coloquei já para vocês a disposição de como está a ideia do exercício. Então, existe um quadro e Heloísa fez uma redução desse quadro para esse amigo. E nessa redução nós tínhamos lá, o quadro do amigo era de 12 centímetros. Se ela reduziu esse quadro, ela diminuiu o valor do lado em 2 partes, em 2. Por quê? Porque se o quadro de Heloísa, cada lado representava a metade, né, do valor do lado do quadro do amigo, então ela é a metade desse valor. Sendo assim, eu teria o quê? 12 dividido por 2, que daria 6 centímetros. Então a gente descobre qual é o lado do quadro que Heloísa fez. Foi dado também uma outra forma de raciocínio, o perímetro dos lados, né, do quadro do amigo. Então, o perímetro, se a soma dos lados, então eu vou fazer o quê? 12 mais 12 mais 12 mais 12, 48, que é exatamente o que foi dado no enunciado do exercício. E aí, foi por causa disso que apareceu essa medida de 12 centímetros. Então, eu peguei os 4 lados e dividi o 48 por 4. E como ficou essa divisão? 4 dividido por 4, 1, 1 vezes 4, 4, subtraindo de 4 dá 0, abaixo 8, 8 dividido por 4, 2, 2 vezes 4, 8, tirando de 8, 0. Então, uma divisão exata. E é exatamente os 12 centímetros que eu coloquei na figura para vocês. E daí partiu o raciocínio. Se a medida do lado da figura de Heloísa, eu tenho que multiplicar por 2, fazer o dobro para poder obter a medida do amigo, então, para obter a medida de Heloísa, eu posso fazer a operação inversa. Dividir o 12 pelo 2 e obter 6. Aí eu vou saber como que eu vou colocar a moldura aqui. Então, para a moldura é um novo perímetro do novo quadro obtido. Então, seria somar os 4 lados da figura que Heloísa obteve. E se o lado da figura é 6, 6 mais 6 mais 6 mais 6 vai dar 24 centímetros, que é a alternativa A do exercício 14, então. Vamos para o exercício 15.
Exercício 15, então, diz assim: observe o polígono colorido de cinza de vértices M, N, O, P, representado no plano cartesiano abaixo. A pergunta é: quais são as coordenadas dos vértices M, N, O e P nessa ordem? Então, vocês têm aí no exercício a figura, e está perguntando sobre essa figura coordenadas. Então, quem são as coordenadas? São os números correspondentes ao eixo X e ao eixo Y. Foi feito um esboço pelo meu diretor aqui no quadro e nós vamos então aproveitar esse esboço para poder entender como é o exercício. Então, aqui está a figura reproduzida. Obviamente, a parte interna dela não está em cinza, né? Nós temos um quadriculado em verde, mas o que nos interessa são as coordenadas dos pontos M, N, O e P. Então, é saber quem é o número correspondente ao eixo X e quem é o número correspondente ao eixo Y. Porque nas coordenadas cartesianas sempre vem primeiro o valor do X, que é a abscissa, e o valor do Y, que é a ordenada, ou seja, o eixo horizontal e o eixo vertical. Então vamos ver aqui essa prática no nosso exercício, começando pelo ponto M, que foi o pedido do exercício. Então no ponto M, quem que é, se eu descer para o eixo X, quem que é o ponto correspondente a ele? 2. Então eu escrevo 2. No eixo Y, então eu vou para o eixo vertical. Quem que é o ponto correspondente a ele? 1. Então eu escrevo 1. Então a coordenada do ponto M é o eixo X, Y, cujo par ordenado é 2, 1. Agora vamos ver o N. Então no N, quem seria o ponto correspondente a ele? Eu desço aqui analisando, em que ponto vai cair. Caiu no 1, eu escrevo 1. E no Y, caiu no 3. Então, o par ordenado de N é o 1, 3. Depois do O, qual seria do O? O O, eu desço até o eixo X e verifico que é o 3. E no eixo Y, eu verifico que é o 6. Então, ordenada 3, 6. Par ordenado 3, 6. E finalmente o P. No P nós temos lá 6 em X e 2 em Y. Então, par ordenado 6, 2. Era só isso que era para fazer no exercício. E aí, a letra a alternativa correspondente ao exercício era a alternativa B. E se vocês verificarem no enunciado do exercício, está lá B, 2, 1, 1, 3, 3, 6 e 6, 2, conforme foi encontrado por nós. Exercício 16. O exercício 16 diz assim: um professor de educação física está organizando um torneio que envolverá 3 modalidades esportivas. Para ajudar nessa organização, ele elaborou uma tabela, registrando a quantidade de estudantes inscritos em cada uma das modalidades esportivas, conforme está representada abaixo. Então, o objetivo desse exercício é verificar se nós sabemos ler tabelas. E nós temos então a tabela aí. Vamos ler essa tabela juntos. Modalidade esportivas que foram dadas: basquete, futsal e vôlei. Meninos que jogaram basquete, 42. Meninos que jogaram futsal, 103. Meninos que jogaram vôlei, 110. Meninas que jogaram basquete, 13. Meninas que jogaram futsal, 113. E meninas que jogaram vôlei, 120. A pergunta do problema é: de acordo com essa tabela, quantos meninos se inscreveram na modalidade futsal desse torneio? Então nós temos aqui no enunciado do exercício as alternativas: A, 103, B, 113, C, 216, D, 255. Para responder é só olhar na tabela, olhar a modalidade que foi pedida, que é futsal. Então nós temos aí na segunda linha dessa tabela o futsal,
E de quem foi cobrada essa quantidade? Dos meninos. Então, olhar o correspondente aos meninos, que é 103. Logo, a alternativa era a alternativa A, como resposta do exercício 16. Bem simples, não tinha cálculo, era só para vocês saberem utilizar conhecimento de leitura de tabela. Exercício 17. No exercício 17, pede o seguinte: observe o sólido geométrico representado abaixo. Então, vocês têm aqui um sólido geométrico, um prisma. Aí, na sequência, fala: uma possível planificação desse sólido está representada em... Então, nós temos na letra A, B, C e D várias figuras desenhadas de planificações desse sólido. E eles querem saber qual é a possível planificação desse sólido que está aí. O que é planificar? É abrir, é pegar, por exemplo, uma caixa de remédios e você abrir essa caixa. E como ficaria o desenho? Aonde apareceriam as emendas das dobras dessas laterais? E nós temos aí, adequadamente, a letra C do exercício 17 como resposta, que é a melhor resposta, o melhor item que classifica a planificação desse sólido representado aí, aonde nós temos a parte central um quadrado e no extremo da letra C o outro quadrado. O restante são os retângulos que envolvem os lados dessa caixa, desse sólido geométrico. Era bem simples esse exercício mesmo. Exercício 18. Marta comprou uma blusa de uniforme por R$14. Um tempo depois, ela viu em uma loja essa mesma blusa de uniforme sendo vendida pelo triplo do preço que ela pagou. Por quanto essa blusa de uniforme estava sendo vendida nessa loja? Então nós temos aí A, R$14, B, R$17, C, R$32, D, R$42. Esse problema refere-se a um assunto bem simples do nosso cotidiano. Isso acontece sempre conosco e não é só com blusas. Nós temos aí no supermercado que todas as vezes que vamos a ele, vamos pegar objetos aonde o preço dobrou, triplicou, quadruplicou e assim sucessivamente. E vamos ver a prática nesse exercício aqui, aonde a blusa custava R$14. E se a próxima blusa que ela viu de uniforme era o triplo desse R$14, a primeira coisa que eu preciso saber é o que quer dizer triplo. Triplo vem de 3, então eu estou multiplicando por 3. Então eu vou fazer 3 vezes os R$14, que é o preço inicial. Então, colocando essa continha de pé, do jeito que vocês sabem fazer, nós vamos usar a tabuada. 3 vezes 4, 12, vai 1 na parte das dezenas, e 3 vezes 1, 3, e 1, 4. Então, R$42. E R$42 nós temos aí na alternativa D. Então, a alternativa correta para esse exercício era a letra D. Era bem simples o exercício, sim. Exercício 19. O exercício 19 diz assim: observe as figuras coloridas de cinza apresentadas na malha quadriculada abaixo. Então, nós temos aqui, dentro do nosso exercício, 4 figuras numeradas com numerais romanos de 1 a 4. E qual é a pergunta do problema? Qual dessas figuras corresponde a um quadrilátero? Primeira coisa, eu preciso entender o que é um quadrilátero. Um quadrilátero, látero quer dizer lateral, lado. E quadri, que vem de 4. Então é uma figura geométrica que tem 4 lados. Olhando para essas figuras e contando os seus lados, qual das figuras que vocês têm aí abaixo que estão representando 4 lados? É a figura número 2, então a alternativa desse exercício seria a alternativa B de bola. Simples, pessoal, não tem muito o que pensar. É mesmo para ver um diagnóstico daquilo que vocês trazem como conhecimento bem básico. Exercício 20. O exercício 20 diz assim: Margarida caminha diariamente um percurso de 3 km de sua casa até o trabalho.
Ao todo, quantos metros Margarida caminha diariamente nesse percurso? Então, alternativa A, 3 metros. Alternativa B, 30 metros. Alternativa C, 300 metros. Alternativa D, 3.000 metros. Vamos analisar para a gente saber em qual resultado se encaixa uma dessas alternativas. Então, nós temos já aqui no quadro uma explanação do que o exercício pediu para nós. Nós tínhamos como dado o percurso que a Margarida fez, que era de 3 quilômetros. Se nós tivermos em mente de onde vêm as palavras, a origem das palavras, elas nos ajudam a entender uma série de coisas na nossa vida, e em particular a matemática, que é o objeto de estudo nosso aqui. Então, a palavra quilo vem de chilió, e quer dizer, é uma palavra grega, que quer dizer o quê? 1000, ela vem de 1000. Então, quilo é a mesma coisa que 1000 para nós. E isso dentro do português. Então, o que representa esse 3 quilômetros? 3.000 metros. Ah, então eu já respondi o exercício, porque a pergunta era, quantos metros tem 3 quilômetros? 3.000 metros. Exatamente isso, não precisava de cálculo nenhum. Bastava ter em mente e entender a origem de palavras. E muitas vezes em português se aprende a origem de palavras, né? E por isso se pensa muito em interdisciplinaridade entre as matérias, né? Isso é importante a gente ter como objetivo, porque traz entendimentos entre conteúdos diferentes. Bom, daí então eu posso ter como exemplo o kilobyte, que é uma palavra que vocês já ouviram muito. E se quilo vem de 1000, então 1000 kilobytes. 1 kilobyte tem 1000 bytes. Quilograma, que é o peso. Toda hora nós estamos comprando mercadorias por peso. E esse quilo, ele vem de onde? Da palavra grega, que representa 1000. Então, 1 quilograma, que eu represento nessa forma na matemática, é a mesma coisa que 1000 gramas. Bom, mas como ficaria isso de uma forma mais sequencial? Aí eu precisaria conhecer a escala de comprimentos, a escala quilométrica. E aí, na escala, nós temos lá quilômetro, é uma outra maneira de se resolver esse exercício, é mais trabalhosa. Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então essas são todas as unidades de medidas de uma escala de comprimento, que é o que a gente está trabalhando aqui, um percurso. O percurso é o comprimento que eu faço diante de uma caminhada, como por exemplo no exercício. Aí eu estou querendo saber 3 quilômetros, então eu estou em 3 quilômetros. Eu quero saber quantos metros ele tem. Então, metros está distante de quilômetros. Como não tem nada, eu posso colocar números zeros. E ao fazer isso, o que eu obtenho como leitura? 3.000 metros. Então, é uma outra forma de entender uma transformação numa escala de comprimento. Então, 3 quilômetros são 3.000 metros. E essa é uma escala que eu chamo de escala linear. Por quê? Porque ela tem como expoente em cada unidade de medida o valor 1. Porque existe também o quê? O quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado. Porque aí nós já estaríamos medindo áreas. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico. E aí eu estou medindo o quê? Volumes. Então, dependendo do tipo de unidade que eu tenho, eu uso a escala correspondente a ela. E por ser linear, então eu represento um número em cada casa. Se fossem unidades quadradas, 2 números em cada casa. Então esse valor aumentaria mais. Mas não é o caso. É só para vocês entenderem essa relação de unidades de medidas. Exercício 21. No exercício 21, pede: observe abaixo as frações representadas em cada cartão.
Então nós temos 4 cartões e dentro de cada cartão 2 frações. O que ele está querendo? Ele está dizendo assim: em qual desses cartões estão representadas frações equivalentes? Então o que eu precisaria conhecer aí nesse exercício? O que são frações equivalentes? E no canal nós temos aula de frações equivalentes e eu já passei até para vocês, meus alunos, links de aula do canal sobre frações equivalentes, classe de equivalência. De qualquer forma, dei uma buscada aí para vocês aprenderem um pouquinho mais e aprofundarem. Mas vamos repetir. O que são frações equivalentes? São frações que pegam a mesma parte do todo, a mesma parte do inteiro. Então, por exemplo, nós temos aí no cartão 1, nós temos 12 sobre 16 e 12 sobre 4. 12 sobre 4 é uma fração aparente. Uma fração aparente é aquela que eu posso dividir o numerador pelo denominador. Então, dividir 12 por 4 dá 3. O 12 e o 16, 12 sobre 16 não dá para dividir. Então, já percebo aí que não tem equivalência de fração aí. No cartão 2, 12 sobre 16 e 6 sobre 8. Ótimo. 6 sobre 8 e a 12 com 16 dá para simplificar. Vamos simplificar o 12 com o 16. Então, 12 dá para dividir por 2, vai dar 6. E o 16 dá para dividir por 2, vai dar 8. Não é a mesma fração que nós temos ao lado dela? Então, a alternativa que responde essa questão é a alternativa B. Nem precisamos perder tempo de fazer as outras questões. Vou escrever para vocês no quadro como ficou isso. Então, o cartão 2 está lá. 12 sobre 16 e 6 sobre 8. Então, o que eu faço? Eu divido aqui por 2 e divido aqui por 2. Ao dividir 12 por 2, vai dar 6, que é exatamente o que eu tenho aqui. E ao dividir 16 por 2, vai dar 8, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, essa fração 6/8 é a mesma coisa que essa fração 6/8 dada. Então, elas são equivalentes. Portanto, como resposta do exercício 21, nós temos a alternativa B. Eu nem preciso perder tempo de fazer a mesma coisa com o cartão 3 e o cartão 4. Eu já cheguei no resultado. Exercício 22. Exercício 22. Observe abaixo o preço de um produto. Então, nós temos nesse quadrinho aí, R$ 420 o preço do produto. Qual é o valor que corresponde a 50% do preço desse produto? A, R$ 42, B, R$ 84, C, R$ 105, D, R$ 210. Pessoal, vamos pensar uma coisa. Se eu tenho um valor de 100% total e eu quero saber a metade desse valor, eu estou querendo saber o quê? 50%. Então, 50% nada mais é do que a metade do valor ou de qualquer coisa que eu esteja utilizando. Então, eu estou querendo saber quanto que é a metade de R$ 420. Basta, então, fazer o quê? Dividir os 420 por 2. Dividir os 420 por 2. Vamos fazer essa continha. 420 dividido por 2. 4 dá para dividir por 2? Dá. Então, 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. Abaixo 2. 2 dá para dividir por 2? Dá. Então, 1, uma vez. 1 vezes 2, 2. Menos 2, 0. Abaixo 0 é 0, né? Porque 0 dividido por 2 é 0. Portanto, o valor, ou seja, a metade de R$ 420, ou seja, 50%, é R$ 210, que corresponde à letra D do exercício 22. Exercício 23. Observe abaixo o preço de uma mesma televisão em 2 lojas diferentes. Então, nós temos uma televisão no valor de R$ 695,50 e a outra por R$ 718,99. E o detalhe, são as mesmas televisões com preços diferentes. A diferença de preço dessa televisão nessas 2 lojas é igual a...
Então, item A, B, C, D, vamos ver quais desses itens que nós temos aí correspondem a essa diferença. O próprio exercício já está dizendo a diferença entre os valores. Então, é fazer o valor maior menos o menor. Então, vamos fazer essa continha. 9 menos 0, 9. 9 menos 5, 4. 8 menos 5, 3. 1 menos 9 dá? Não. Então, eu empresto do 7 uma unidade aqui. E eu vou ter o quê? Emprestando uma unidade? 11. Então, 9 para chegar no 11, faltam 2. Aqui, como emprestou uma unidade, ele perde uma unidade, fica com 6. 6 menos 6, 0. Então, qual é o valor de diferença entre essas televisões? R$ 23,49, que corresponde para nós à letra A. Então, a resposta do exercício 23 tem como alternativa a letra A. O exercício 24 diz assim: o Ministério do Turismo divulgou o resultado de uma pesquisa sobre o principal segmento demandado pelos clientes nas agências e organizações de viagem em São Paulo. Isso tudo é blá blá blá. Não traz nenhuma informação para a resolução do exercício. Observe o gráfico com o resultado dessa pesquisa representado abaixo. Então, nós temos um gráfico com setores circulares, representado em cada setor circular a porcentagem de demanda. E a pergunta do exercício é: de acordo com esse gráfico, qual é o segmento mais demandado, isso é o mais importante, mais demandado pelos clientes dessas agências de turismo? Então veja, o mais demandado é o maior setor, é onde há a maior procura. E olhando nesse gráfico aí, aonde que nós temos a maior procura? Nos 47%, aonde nós temos o setor todo riscadinho. E quando a gente olha na legenda dos quadrinhos, o setor todo riscadinho é sol e praia, que corresponde no exercício à letra D. Só isso, era só para saber se vocês sabiam olhar um gráfico de setor. Exercício 25. No exercício 25 diz assim: a reta numérica abaixo está dividida em intervalos iguais, então as medidas entre os intervalos é a mesma. Nessa reta numérica, o ponto T representa qual número? Então vamos olhar para a reta. O que nós temos aqui? Ó? No ponto T, nós queremos saber qual é o número correspondente aqui. E nela foi colocado alguns números. Essa distância representa a mesma quantidade de número para número. E se nós temos número quebrado aqui, o que a gente deduz? Que antes dele veio o 3. Ótimo, se aqui é 3, aqui é 2,5. Ótimo, vamos continuar nosso raciocínio. 3,5, 4. Vamos escrever para a gente não esquecer. Depois de 4, 4,5. É a mesma quantidade, vamos aumentando de meio em meio. Depois de 4,5 vem quem? O 5. Olha só, esse não era o ponto que nós estávamos procurando? Então, quanto representa o ponto T? 5. E a alternativa seria a letra B. Simples assim. Exercício e último, 26. Então, o 26º exercício e último, nós temos lá: observe os números apresentados no quadro abaixo. 1,409, 2,751, 0,543, 2,076. A sequência decrescente desses números é... Então, sequência decrescente é pegar o número do maior e ir indo para o menor, porque desce, é decrescente, que é o que nós temos aqui, ó, decrescente, do maior para o menor número. Então, olhando os números dados, qual é o maior número? Aquele que tem maior parte inteira. Então, vamos ver na parte inteira. Aqui tem 2, aqui também tem 2. Bom, um desses dois é maior. Olhando na parte decimal, qual vai ser agora o maior? Aquele que tiver maior número na casa dos décimos. Então, nós temos aqui 7 e 0. Então, o número 2,751 é o maior número. Então, eu escrevo ele como o maior número. Qual seria o próximo número, então? O próprio 2,076. Ele vai ser o próximo número. Agora, voltando de novo ao raciocínio, quem viria na sequência? Seria o número que tivesse maior parte inteira. Qual é o número que tem maior parte inteira aqui?
o 1 na parte inteira e 0. O 1 é maior que 0, então primeiro vem ele. 1,409. E finalmente o próprio 0,543. Então essa seria a ordem, e esta ordem está na alternativa C do exercício. Obrigada, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Nós terminamos por aqui essa correção da prova ADE. Espero que surja para vocês aí como uma luz para que vocês continuem os estudos de vocês. Curtam a aula se vocês gostaram, e isso ajuda o YouTube a entender que vocês estão interessados nesse tipo de assunto e vocês vão receber aulas correspondentes a esse mesmo assunto. Compartilhem a aula se vocês gostaram, e para que outros também possam ver e aprender alguma coisa a mais. Inscrevam-se no canal clicando no sininho para receber novas notificações de novas aulas. Obrigada pela companhia de vocês e até a nossa próxima aula.